Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, em meu nome e da Maria Assunção Gato, agradecer o convite para estarmos aqui presentes. Para mim é sempre um prazer vir ao ISCTE, encontro sempre imensas caras conhecidas e aprendo sempre coisas novas. Estava aqui a tentar. E aquilo que me traz aqui hoje, pronto, nós tentámos refletir um bocadinho sobre o tema, sobre o tema genérico desta sessão e sobre o nosso painel em particular, e no fim eu espero ter assim um minuto para chegar a duas ou três conclusões, que não sei se são conclusões, se são dúvidas, se são desafios que nós ainda sentimos, mas na realidade, pronto, vou tentar focar a minha apresentação em explicar o mais claro e sucintamente que eu for capaz duas intervenções que algumas das pessoas que aqui estão já conhecem, outras não. De qualquer forma, para esclarecimentos posteriores, depois podemos falar no fim ou depois pedir-me mais informações por mail, se houver assim dúvidas de como é que algumas coisas foram feitas, porque efetivamente pronto, não há muito tempo para explicar tudo. Estamos a falar de duas intervenções que nasceram sempre de parcerias entre instituições municipais e universidades. Ambas tiveram um pendão, apesar de muito prático, um pendão relativamente académico, no sentido em que ambas contaram com a intervenção de alunos, também tinham um propósito de articulação com alguma lógica académica aplicada. Nós, à falta de melhor, temos-lhe chamado colaborativas, porque temos uma discussão que não acaba sobre se é colaborativo, se é participativo, e portanto, à falta de melhor, e em torno de toda uma discussão que ainda se está a desenhar também na bibliografia, decidimos deixar a participação de lado e chamar-lhe colaborativas, porque nós achamos que tanto uma como a outra tiveram muito de colaboração, mas se calhar para aquilo que hoje em dia se chama participação temos algumas dúvidas e portanto eu vou rapidamente passar a explicar os projetos. O primeiro projeto é o projeto do Monumento à Multiculturalidade. Foi um projeto que, embora tenha durado 2011 a 2013, sensivelmente começou um bocadinho antes e parece que foi há pouco tempo, mas na realidade 5 anos nestas coisas já é bastante tempo, já muita coisa aconteceu, muitas experiências têm sido, enfim, feitas e divulgadas nestes últimos 5 anos. Este projeto aconteceu no Monte da Caparica, no Centro Cívico da Caparica, que tinha um contexto de realojamento no âmbito do Plano Integrado de Almada. Não era esse originalmente, mas foi assim que depois se desenvolveu, mais recentemente também no âmbito do Plano de Almada Poente, e a Câmara Municipal, juntamente com o IRU e com alguns fundos que estavam disponíveis, decidiu construir num bairro marcado, enfim, por algum estigma social, por alguma desvalorização e por uma ausência de espaços públicos com alguma qualidade, decidiu construir uma piscina, uma biblioteca e um parque urbano. No âmbito do parque urbano foi proposto à Faculdade de Belas Artes de Arquitetura de Lisboa a construção de um elemento escultórico, também para não lhe chamar já monumento, mas a palavra que era utilizada era monumento à multiculturalidade. E o escultor, neste caso o Sérgio Vicente, com quem foi entabulado um protocolo, aquilo que pensou foi que não faz sentido ser eu, o professor da Universidade de Belas Artes, que estou aqui no Chiado, a desenhar sozinho aquilo que é um monumento à multiculturalidade num bairro que eu mal conheço. Por acaso não é bem mal conheço, mas pronto, é uma forma assim um bocadinho exagerada. E nesse sentido contactou-nos a nós aqui é o Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa, porque sabia que tínhamos alguma experiência em processos participativos ligados sobretudo ao ordenamento do território e não à arte, para desenharmos aquilo que na altura foi uma estratégia de trabalho com a comunidade e, portanto, o ponto de partida foi bastante simples, eu não vou fazer um monumento à multiculturalidade sozinho, vamos fazer um monumento dentro daquilo que nos for possível com a comunidade ou com uma parte da comunidade do Monte da Caparica. E, portanto, montámos
uma estratégia de sessões de trabalho abertas, com a participação desde o início de uma associação local, o Clube Recreativo União Raposense, com, enfim, colaboração da Câmara, da Casa da Cerca e por aí fora, e montámos um bocadinho, no fundo, a nossa inspiração metodológica era a experiência que nós tínhamos de sessões de participação na área do ambiente e do ordenamento do território, nomeadamente para a elaboração de planos ou para o diagnóstico territorial, e foi um bocadinho com base nesta ideia do diagnóstico territorial que nós partimos. Fizemos um conjunto de sessões, está aqui a data, agora não sei bem de cor quantas são. Nas primeiras trabalhámos sobretudo visões do território, eram abertas, portanto foi divulgado, apareceu quem quis aparecer, houve algumas pessoas convidadas, eu penso que no fim de tudo nós contámos com participantes certos entre os 20 e os 40, ao todo em todas as sessões terão estado umas 80 pessoas talvez, nas várias sessões. E, portanto, primeiro trabalhámos conceitos, o que é para si o território, quais são as palavras a que associa, onde é que mora, montámos estratégicas de dinâmicas de grupo para as pessoas não ficarem com as pessoas que se conheciam, pronto, um bocadinho aquilo que, não sei se estão muito ou pouco familiarizados, mas que se faz nestas ações de diagnóstico. E surgiram um conjunto de conceitos que nós, operativos, foi assim que os denominámos, e na sessão fizemos uma sessão semelhante só com crianças e jovens, surgiram conceitos diferentes, e depois a seguir houve uma outra sessão só a trabalhar estes conceitos, portanto a apresentar aquilo que tinha resultado das várias sessões, a tentar perceber se as pessoas concordavam, se não concordavam, se reviam naquilo, se achavam que aqueles conceitos podiam ser a base para a discussão daquilo que seria futuramente o monumento. E foram sessões bastante dinâmicas, surgiram uma série de narrativas poéticas sobre o local, que iam desde a memória rural dos mais antigos que tinham vindo viver para o Monte da Caparica, de origens rurais portuguesas, até outras narrativas de outras pessoas que tinham outras histórias de vida. E a partir daí metemos verdadeiramente as mãos na massa, porque isto era esparguete, e as pessoas começaram a construir em grupos propostas daquilo que achavam que devia ser um monumento com base nos conceitos que tinham sido discutidos. Eu devo desde já dizer que eu estava angustiadíssima neste dia, porque eu achava que isto era impossível, e o escultor, o Sérgio, dizia: não te preocupes. Ele estava muito preocupado com os conceitos e eu estava preocupadíssima com a execução. Ele dizia: não te preocupes, que assim que as pessoas começarem a trabalhar as coisas vão acontecer. E foi verdade, efetivamente. Foram sessões muito interessantes, muito ricas, das quais surgiram, não sei, 12, 15 propostas de monumento, feitas com papel, com cartão, com esparguete, onde as pessoas iam apresentando, não sei se eu tenho rato, bem, vê-se aqui na fotografia do canto inferior esquerdo, iam apresentando a sua narrativa face a cada uma das propostas. Simplesmente não se podiam concretizar todas, não é? E, portanto, começámos a trabalhar numa síntese, e o argumento era simples, não há dinheiro para fazer todas, portanto é fácil, não é? Aquilo que a encomenda, digamos assim, a verba que a Câmara atribuiu a esta iniciativa foi toda gasta na execução, portanto mas deixámos logo cair a ideia de que ia ser só um monumento, porque percebemos que havia várias narrativas, havia várias histórias, havia uma vontade de que as coisas se desmultiplicassem, e começámos a trabalhar todos juntos. Quando digo começámos, é toda a gente, não é nós os académicos. Começámos a trabalhar na ideia de que se calhar sintetizar, depois havia, embora o esparguete fosse diferente, a ideia que estava por trás era a mesma. E para mim houve duas sessões para mim pessoalmente, muito marcantes, que foi a sessão em que eu vi pessoas a desistir da sua proposta em detrimento de outras propostas e dizer: não, esta proposta sintetiza aquilo que eu disse. Portanto, no fundo estamos a falar do fogo, da fogueira, era um dos elementos que aparecia muitas vezes, do local de encontro, e aquilo que ele está a dizer é o mesmo, portanto nós podemos sintetizar a nossa proposta numa só. Para mim essa foi uma das sessões mais marcantes, eu depois já explico a outra. Depois passámos a uma fase de gestão, das propostas, ou seja,
aqui com uma intervenção mais ativa das pessoas da escultura e das belas artes, em que, dizendo, ok, mas se são 3 peças, elas têm que ter uma lógica em comum, portanto têm que ter uma linguagem comum, têm que ter escalas equivalentes, não pode ser uma muito grande e outra muito pequenina, e não temos dinheiro para chegar a estes detalhes, nem materiais para chegar a estes detalhes. Portanto, foi feito um exercício muito interessante, que foi com cartões de meio milímetro de espessura e talvez, assim, não sei, 3 milímetros, 4 milímetros, então vamos redesenhar isto tudo outra vez, vamos fazer maquetes novas, mas agora com estes materiais. E pronto, e claro que, obviamente, isto também resultou da experiência também da equipa das Belas Artes, mas houve no fundo pegámos naquilo que tinha sido feito e houve uma simplificação, dizendo, ok, mas a escultura não pode ser não podemos transformar isto depois numa coisa com 5 metros, vamos sintetizar naquilo que é essencial. Esta foi uma apresentação que foi feita no Museu da Cidade, pública, onde houve uma primeira apresentação, vá lá, daquilo que poderia vir a ser a escultura, com maquetes estas feitas pelos alunos das Belas Artes, e depois houve uma apresentação formal, digamos assim, de novo no Raposense, daquilo que seria o projeto do monumento, com uma proposta de maquetes. Esta foi, para mim, a outra sessão que nem sei dizer muito bem, me emocionou do ponto de vista de um antropólogo, que é a minha formação de origem, é quase comovente, não é? Ver as coisas assim a acontecer, e o que eu confesso que mais uma vez estava cheia de medo, porque pensei, será que esta proposta, que é a proposta que os escultores acham que é execuível em termos de materiais e que sintetiza aquilo que foi feito nas propostas anteriores, que as pessoas se vão reconhecer nisto? E o reconhecimento foi imediato, foi muito mais imediato para as pessoas que tinham feito as propostas do que para mim, devo dizer. E foi muito interessante porque a discussão foi, além de muitíssimo erudita, muito intensa, no sentido em que se pretendia que aquilo que era apresentado fosse legível também para o resto da comunidade, que não tinha participado, porque claro que algumas dezenas de pessoas não representam a comunidade toda do Monte Caparica. E foi aqui que surgiu a ideia de, então, porque não introduzimos uma cor e porque não introduzimos palavras para que as pessoas que não estiveram neste processo se reconheçam e percebam o sentimento e as histórias que foram aqui contadas. Tem que ser rápida, pronto. Ok, e portanto a introdução da cor, a introdução da palavra e cá estão. Fazemos, sentimos e estamos. Pronto. Segundo projeto. Ok, este primeiro também é mais artístico, portanto expliquei-o melhor, este vou ser mais rápida. O Laboratório de Intervenção em Arquitetura é um projeto que existe, teve origem, mais uma vez, no Centro de Estudos de Arquitetura da Autónoma, mas que tem sido desenvolvido nos últimos anos, sempre em parceria aqui com o Fab Lab do ISCTE, e é um projeto laboratorial de intervenção e de projeto e construção. Já fizemos vários, eu aqui só trouxe os 2 que foram feitos em 2 anos consequentes no segundo terrão na Trafaria, que é que chamámos In Situ e In Situ Action. É um território de génese informal que se encontra numa situação do ponto de vista do planeamento relativamente difícil e onde era necessário novas soluções para velhos problemas. Nós tínhamos feito um primeiro laboratório nas Terras da Costa, em que nós escolhemos o território porque estávamos a trabalhar num projeto de investigação sobre esse território e na sequência disso houve uma série de contactos com a Câmara de Almada e quando quisemos avançar para o segundo laboratório, por sugestão da Câmara de Almada e da Variação do Urbanismo, fizemos no Torrão. Portanto, desde o início também foi um projeto que teve uma parceria também com as instituições locais bastante forte, embora tenha tido um cunho, enfim, se calhar académico e do ponto de vista do ensino da arquitetura também bastante forte. Pronto, basicamente isto funciona numa dinâmica de projeto e construção, arquitetos que são convidados, que são tutores, têm um grupo grande de alunos a trabalhar para eles, foram ao terreno, fazem uma série de levantamentos das necessidades, arranjam interlocutores. Mais uma vez eu deixo cair a questão da participação aqui, porque no fundo nos 2 anos houve uma série de interlocutores privilegiados, mas não se pode dizer que tenhamos chegado a toda a gente do bairro, nem pensar, e era para trabalhar em espaço público. Em 2013 foram feitos 6 projetos experimentais, em 2014 2 projetos de consolidação, digamos assim. Teve sempre como
premissa que havia colaboração entre todos os agentes e discussão de soluções diversas, algumas feitas no bairro do Segundo Torrão, outras feitas na escola. É um processo muito intensivo, 2, 3 semanas, portanto emocionalmente até é bastante intensivo e do ponto de vista da aprendizagem também, e tem como, não pretende também ser mais do que aquilo que é um projeto laboratorial com uma intervenção muito concreta, muito pontual, mas que depois tem a sua continuidade. Pronto, só para dar aqui um exemplo daquilo que era e daquilo que é, começamos aqui do canto superior esquerdo, onde vemos uma das coisas que surgia com muita frequência nas conversas era a questão de não haver um espaço para as crianças e portanto, nasceu de um espaço que não era nada, era um espaço de areia. Foi criada a ideia de fazer um espaço para as crianças no primeiro espaço. Entretanto, os próprios moradores foram consolidando, foram construindo os muros, os arruamentos e por aí fora, e no último laboratório consolidou-se este espaço como espaço infantil e entretanto já foi reconsolidado pelos moradores que não gostaram da cor do muro e pintaram tudo das cores que eles gostaram. Uma coisa só rapidamente para falar em danos colaterais, que é um dos aspectos que eu vou falar a seguir. Portanto, isto foi outro exemplo, há o edifício da Associação de Moradores, a Associação de Moradores neste momento não existe e, portanto, houve a ideia de tentar requalificar aquele espaço que na altura não estava blindado à porta, não se passava e, portanto, tentar criar ali um espaço onde se pudessem fazer atividades, mais ou menos funcionou, mas em simultâneo, em frente a este espaço havia um barracão, não é? Bastante vandalizado, com dizeres bastante agressivos e que depois no âmbito do primeiro laboratório foi por iniciativa dos moradores pintado por eles. E depois, entretanto, podem vê-lo à direita, não sei se vê muito bem, à direita do slide de baixo, foi requalificado, digamos assim, já desde essa fase. E o que é que se passa a seguir a estas intervenções? Como eu disse, são pontuais. Passa-se muita coisa, só não quero dar... Do lado superior esquerdo há uma mesa que foi construída no âmbito do primeiro laboratório, no segundo foi construído um telheiro, um espaço junto à associação, e depois os moradores pegaram na mesa e puseram no sítio onde ela devia estar, que era debaixo do telheiro. E portanto, as coisas não são estáticas, nunca são, nada é estático, e muito menos a intenção destas intervenções é ser uma coisa definitiva, portanto o próprio tecido urbano não é nada definitivo ali, portanto é uma procura, uma discussão de soluções, de coisas que podem acontecer. O exemplo de baixo já não vou contar, e agora só para chegar um bocadinho à conclusão, algumas reflexões, podiam ser outras, mas que trouxe aqui em torno daquilo que falámos um bocadinho sobre o tema de hoje. Questão de investigar e intervir a cultura nos territórios. E, tradicionalmente, há um bocadinho esta dicotomia. Primeiro investigamos e depois... Primeiro fazemos os estudos, é o planeamento português, o ordenamento. Primeiro estudamos tudo e depois é que se faz a intervenção. Ou é ao contrário, primeiro isto é muito urgente, eu faço já e depois logo venho estudar. E eu acho que nos últimos anos, sobretudo nestas questões mais ligadas às intervenções artísticas e às intervenções de arquitetura, de arte, se tens descoberto que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, portanto, agir e intervir em simultâneo e sermos capazes de errar e capazes de reconhecer que nem tudo corre bem e de aprender neste processo contínuo. E pronto, eu pessoalmente acredito bastante nisto e é isso que estamos também a tentar fazer, nomeadamente nestes 2 territórios onde estamos a montar um projeto de avaliação. Depois, a questão o que é isto de investigar a cultura. E eu gostava só de lembrar que todos os parceiros são cultura. A Câmara também tem a sua cultura, a Junta de Freguesia também tem a sua cultura. E uma das coisas que... alguns destes danos colaterais que nós não prevemos quando vamos para o terreno fazer coisas, têm a ver com a forma como as próprias instituições depois se posicionam face às realidades à medida que as coisas acontecem e como às vezes estas mudanças culturais são mais importantes para criar novas políticas e para discutir políticas do que até a própria intervenção que se faz. E às vezes, pronto, meia culpa das pessoas que vêm das antropologias e assim, tipo, a cultura é a cultura local, é a comunidade, mas não é, acho que esta definição é bastante mais vasta e temos muito mais para estudar e aprender aqui. Pronto, a questão dos danos colaterais já falei um bocadinho, coisas que acontecem que nós não prevemos e que também não podemos prever e também não temos que prever tudo e pronto, temos que saber que as coisas também levam o seu rumo, mesmo depois de nós já cá não estarmos. E a questão da colaboração e do conflito, eu acho que o que de alguma forma
também foi muito característico nestas duas intervenções, foi a mediação, não é? Podia cá estar a mediação, não está, mas foi a mediação, a questão de colaborar e de gerir o conflito, faz parte deste processo e acaba por ser dela também que se calhar saem depois as coisas mais ricas. E para terminar, é um bocadinho aquilo em que nós temos batido nos últimos tempos, é a questão da importância da avaliação. Nós não temos nem aqui, nem em outros sítios, para a parte publicar algumas ferramentas, mas não há efetivamente um modelo que nos permita avaliar. Por isso é que eu perguntava na sessão anterior, então e o que é que correu bem? E depois tudo o que tem a ver com colaboração e participação, cada caso é um caso e as pessoas têm medo de extrapolar isto e, portanto, faltam-nos um bocadinho estas ferramentas, estamos a tentar trabalhar nisso agora e acho que é muito importante. Nós, enfim, os portugueses tendencialmente fogem à avaliação, mas eu acho que nos últimos anos as coisas têm mudado bastante e penso que é mesmo um aspecto a investir no futuro. Pronto, obrigada. Peço desculpa por me entusiasmar.